Meu nome é Renato, faço parte do grupo 2. Vou falar um pouco sobre a análise de cobertura do nosso projeto. O local de estudo, a gente definiu a cidade de Campos Gerais, tá? É uma cidade pequena, com 28 mil habitantes, com predominância rural. Algumas características do município. Ele está inserido em uma área de relevo ondulado, a montanhoso, com altitudes que variam entre 800 e 1.100 metros, a presença de morros, vales e vegetações densas em algumas regiões podem afetar significativamente a propagação do sinal de rádio, especialmente em faixas de frequência mais altas. As coordenadas geográficas aqui, como a gente escolheu os pontos, tá? Para explicar um pouquinho aqui, ó, Campos Gerais é a nossa ENUDB, tá? Nossa rádio base. E também para o estudo a gente definiu 4 locais, né, de terminais para estudo, que são as UE, tá? Só para explicar aqui, o nosso ENUDB está a 1.254 metros, que é o ponto mais alto da cidade, sendo que a CPE1 ela está a 787 metros, também a aproximadamente 14 km da rádio base. A CPE2 está a 895 metros, a aproximadamente 6 km, tá? da rádio base, a mais próxima. A CPE3 ela está a uma altitude de 675 metros e cerca de 18 km da rádio base, é a mais distante, tá? E a CPE4 ela está a 866 metros de altitude e 12,7 km da rádio base. Vou apresentar aqui os mapas. Esse mapa é um mapa de downlink, tá? Na nossa configuração do Radio Mobile, a gente especificou do verde claro, né, com melhor sinal, e ele vai degradando por verde escuro, amarelo, rosa, vermelho e o branco, sinal menor que 120, tá? E voltando no nosso estudo, na situação do downlink, ou seja, a área de cobertura da ENUDB, você consegue observar que a qualidade de transmissão, de sinal, né, está bem melhor do que por exemplo, no caso da uplink, tá? Aí voltando aqui para o Radio Mobile, a gente vai fazer uma análise mais detalhada da cobertura do rádio base para os terminais. No caso do downlink, para CP1, o CP1 teve uma perda de PFLOS de 118,3 dB. O nível de sinal recebido foi de menos 61,3 dBm, muito acima da sensibilidade mínima do receptor, que é menos 95 dBm, garantindo uma margem relativa de recepção de 33,7 dB. O perfil do terreno mostra uma linha divisada limpa, satisfatória e sem obstruções críticas. Esse cenário indica um sinal excelente e adequado para aplicações com alta demanda de qualidade de serviço. Indo aqui para o CPE2, a gente pode verificar que o sinal apresenta um PFLOS de 143,9 dB, causada por obstruções, identificada a cerca de 2,57 km da estação.
O nível de recepção de menos 86 dBm se encontra acima da sensibilidade mínima, com uma margem relativa de 8,1 dB. Contudo, o comprometimento da zona de Fresnel e a presença de obstáculos tornam esse sinal mais suscetível a interferências e variações ambientais, porém ainda é aceitável, especialmente para serviços de baixa e média exigência. Avaliando o terminal CPE3, que é o mais distante entre as quatro analisados, ele apresenta um excelente desempenho com PFLOS de apenas 115,2 dB e nível de recepção de menos 58,2 dBm. A margem relativa de recepção atinge 36,8 dB, a maior entre todos os CPEs. A rota do sinal está livre de obstruções e a zona de Fresnel está desobstruída, o que explica esta qualidade. Esse cenário demonstra que, mesmo em longas distâncias, é possível garantir um desempenho ótimo, com visada direta e planejamento adequado. Diferentemente dos demais, o CPE4, a gente propositalmente posicionamos ele em uma região mais comprometida. O perfil do terreno apresenta uma obstrução severa, cerca de 11,21 km da NoDB, com perda de 53,2 dB devido à obstrução e uma zona de Fresnel altamente degradada, resultando em um PFLOS de 169,6 dB e nível de sinal de menos 112,6 dBm, abaixo do limiar de sensibilidade do receptor. A margem relativa de recepção é negativa, menos 17,6 dB, o que caracteriza um sinal inviável nas condições atuais. Esse cenário serve como referência para avaliar regiões de sombra e a necessidade de ações corretivas, seja com repetidores ou realocação da antena. Agora vamos analisar o comportamento considerando o uplink, tá? Que é o mais importante para o nosso estudo. Nesse caso, o CPE1 apresenta um desempenho positivo no uplink, mesmo operando a aproximadamente 14 km de distância da estação base. Com um PFLOS de 118,3 dB e um nível de recepção de menos 81 dBm, o sinal atinge o NoDB com margem aceitável, evidenciando que a visada direta e a zona de Fresnel parcialmente livre contribuem para um enlace funcional, apesar da baixa potência do transmissor, que é 23 dBm. Já o CPE2, localizado a apenas 5,8 km da estação, enfrenta sérias dificuldades no uplink. Embora a distância seja curta, o PFLOS elevado de 143,9 dB, causado principalmente por uma obstrução de relevo a 3,23 km, com perdas por difração de 34,1 dB, compromete drasticamente a qualidade do sinal. O nível de recepção do NoDB é de menos 106,9 dBm, abaixo do limiar mínimo de sensibilidade da estação, tornando o uplink inviável sem correções, como o aumento da altura da antena, por exemplo, relocalização do terminal ou o uso de repetidores. O CPE3, por sua vez, é o terminal mais distante da estação, mas surpreende com um PFLOS de 115,2 dB e um nível de recepção de menos 78,2 dBm, ou melhor entre os 4 CPEs analisados. A explicação para esse bom desempenho está na topografia favorável, com visada direta e obstruções mínimas,
bem como uma zona de Fresnel razoavelmente limpa. Isso evidencia que a ausência de obstáculos é mais determinante que a distância propriamente dita para o sucesso do uplink. Por fim, o CPE-4 foi propositalmente posicionado em uma região de cobertura crítica. A distância de 12,71 km não é um problema por si só, mas a presença de uma obstrução significativa a apenas 1,5 km com um bloqueio severo da zona de Fresnel e um PFLOS extremamente alto de 169,6 dB resulta em um nível de recepção de menos 132,6 dBm. Absolutamente insuficiente para qualquer comunicação útil. Este cenário representa uma zona de sombra total para o uplink, evidenciando a necessidade de intervenções para viabilizar a conectividade nesse ponto. A análise conjunta dos enlaces em downlink e uplink evidencia diferenças importantes no desempenho da comunicação. Enquanto o downlink apresentou bons resultados mesmo em cenários com PFLOS elevado, graças à alta potência da estação, que a gente configurou como 43 dBm, e ao ganho da antena, o uplink mostrou-se bem mais sensível. Os CPS transmitindo com apenas 23 dBm tiveram dificuldade para alcançar a estação, especialmente nos casos do CPE 2 e 4, onde o sinal recebido ficou abaixo do limiar de sensibilidade, tornando o sinal inviável, mesmo quando o downlink indicava cobertura aceitável. Essa disparidade revela que a existência de cobertura no downlink não garante conectividade plena, já que o uplink pode ser comprometido por obstruções, relevo desfavorável, distância, devido à baixa potência nos terminais. O cenário do CPE-3 comprova que com visada direta e terreno limpo é possível obter bons resultados em ambos os sentidos, mesmo a longas distâncias. Assim, o planejamento das redes privativas deve sempre considerar os dois sentidos do enlace para garantir comunicação estável e bidirecional, mas principalmente o uplink. É isso, muito obrigado, pessoal.